Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP. Hoje vamos falar de linguagem. Tenho comigo a terapeuta da fala, a Joana Lucas. Bem-vinda. Olá, bom dia. Vamos falar então de linguagem e, para começar, precisamente ficarmos a saber o que é a linguagem. Ora bem, a linguagem é o nosso conhecimento mental de o que nos possibilita falar, ou seja, é dividida em várias áreas, que é o que acaba por acarretar um bocadinho tudo o que nos é possível depois usar para falar. Por exemplo, a semântica, que é o nosso conhecimento das palavras, não é? Nós sabermos o que é um porco, o que é um pato, o que é um carro. Depois, a própria morfossintase, que acaba por ser a nossa construção de ideias, a construção frásica, uma narrativa. A pragmática, que é adequar-nos a um contexto. Vamos imaginar, eu saber que quando chego a um sítio tenho que dizer bom dia e não dizer onde está aquele carro, e acaba por ser um bocadinho também a fonologia, que é o nosso conhecimento de sons. E tudo isto é a parte mental, ou seja, a parte cerebral, que nos possibilita falar. Ou seja, se nós não tivermos estes conhecimentos cá dentro, não é, no sistema nervoso, depois acabamos por não conseguir falar adequadamente. Ou seja, é o que influencia a nossa expressão oral, por assim dizer. Temos então já a definição, mas e o que é a fala então? A fala acaba por ser a consequência da linguagem, ou seja, a expressão oral da linguagem, porque nós temos que entender que existem duas formas de comunicação, não é? Existe a verbal e a não verbal. Não verbal é o que nós usamos, as nossas expressões faciais, os nossos gestos e assim. E depois a parte oral é dita pela fala, ou seja, não podemos definir a fala só como os movimentos que nós fazemos, é a capacidade de exteriorizarmos o que nós sabemos e o que queremos dizer, o que queremos transmitir em ideias e assim por consequentemente. Muito bem. Quando é que é feita então a aquisição dos sons da fala? É assim, esta pergunta é importante porque nós temos que perceber que, vamos imaginar, no desenvolvimento de uma criança. Claro que cada criança tem o seu ritmo, não têm todos um desenvolvimento igual, até porque há crianças que correm mais cedo, que andam mais cedo, outras que falam mais cedo e falam mais tarde, mas nós temos é que perceber a partir do momento em que esse desenvolvimento acaba por ser atípico, ou seja, começar a perceber que há certas idades, ou seja, vamos imaginar que uma criança chega aos 4, 5 anos e que não consegue fazer um P e um B. Aí sim tem que nos começar a preocupar. Porquê? Porque já não é só o típico do desenvolvimento da criança, não. Já foge do que é um padrão atípico, ou seja, que já é preciso uma especial atenção e estimulação dessa área. Temos que perceber que, apesar de cada criança ter o seu ritmo, também há momentos em que uma criança, vamos imaginar, não fazer ou não articular certos sons, já é preocupante e já precisa do seu acompanhamento. Porque depois também há o lado oposto. Por exemplo, crianças com 4 anos que não conseguem dizer um R, de pirata, mas isso é normativo, ou seja, é preciso perceber que conforme a evolução da criança, os sons vão-se adquirindo até por causa da própria desenvolvimento de musculatura na boca, não é? Uma criança com 10 anos nunca vai conseguir dizer uri porque a própria língua não consegue fazer esse movimento, e é isto que nós temos que perceber um bocadinho. Como é que podemos avaliar essa evolução da aquisição de sons de fala? Isto é, as pessoas, quando vem uma criança que tem meses, o que é que elas podem ou não fazer, então, nessa altura? Pois, isto é um bocadinho isso que é preocupante, que é, vamos imaginar que, lá está, cada criança tem o seu ritmo e dizemos, mas cada menino desenvolve-se ao seu tempo. Verdade. Mas vamos imaginar que uma criança de 4, 5 anos
em que lhe fazemos uma pergunta e não percebemos nada do que ela está a dizer, já é preocupante. Claro que se for uma criança de 18 meses, 24 meses, ou seja, aqui entre o ano e meio e os 2 anos, claro que se for exprimindo, mas se for dando as suas gralhas, ainda é normativo. Ou seja, é preciso perceber que conforme as idades também é preciso adaptar o que nos é perceptível, por assim dizer, porque depois isto acaba por ter consequências não só no desenvolvimento na idade pré-escolar, mas depois também quando acabam por entrar para a primária, por assim dizer. E o que é que podemos então esperar do discurso da criança conforme a idade que esta tem? Podemos aumentar a perceptibilidade, ou seja, nós temos que ir a uma criança de 5 anos, já temos que esperar com que nós consigamos perceber tudo o que ela diz. Perceber, não quer dizer que ela diga tudo de forma correta, ou seja, que não seja capaz de ter uma conversa como nós os dois estamos a ter, não. Mas somos capazes dela dizer, eu ontem fui ao parque, nós percebemos esta frase toda. Uma criança de 5 anos, claro, se uma criança de 3, se nós não percebermos a frase toda, ainda está dentro do desenvolvimento normativo. É compreensível, portanto. Exatamente, não é? Exatamente. Muito bem. Avançando então na nossa conversa sobre linguagem, nas áreas da linguagem está incluída a fonologia, o que é e o quão importante é? A fonologia é a nossa base dos sons, ou seja, é o nosso conhecimento mental do sistema nervoso central do que é um som. É sermos capazes de perceber que pato, nós temos sons P-A-T-U, pato. E porquê é que isto acaba por ser importante? Não só a nível articulatório, ou seja, para a tal questão de um discurso, da expressão oral ser perceptível, mas também depois quando acabam por entrar para o ensino primário. Porquê? Porque se uma criança não tiver o conhecimento mental, ou seja, a organização dos sons a nível mental, ela não vai ser capaz de chegar à escola e estar a aprender o pato, por exemplo, e ter noção que dentro do pá tem que fazer um P e um A. Ou seja, de fazer esta associação fonema-grafema, ou seja, a associação do som à letra. Ou seja, e depois são coisas que nós não nos apercebemos, não é? Mas depois quando eles chegam àquela idade é que nos apercebemos da verdadeira importância depois para o processo da aquisição da leitura e da escrita. Quando ouvimos falar de consciência fonológica, estamos a falar exatamente de quê? Estamos a falar mesmo disto, dos sons, da capacidade mental de conhecermos os sons, de os conseguirmos manipular, ou seja, é tal capacidade de conseguir perceber quando eu digo, vamos dizer, olha, por exemplo, o nosso nome, não é? Por exemplo, o meu, Joana, é a capacidade de perceber que tem o G, o U, A, o N, o A, e depois perceber que isto tudo tem variações. Vamos imaginar as rimas. Capaz de perceber que Joana rima com banana, costuma ser uma rima que os meninos gostam muito. Tentar perceber que se eu tirar o Ju e pôr uma outra sílaba, que a palavra se modifica, ou seja, conseguir perceber todos os sons e a forma como eles conseguem ser alterados, modificados e por aí adiante. Há, portanto, uma relação entre a consciência fonológica e a leitura ou a escrita? E é por isso que acaba por ser muito importante as crianças entrarem com o primeiro ano com umas boas competências de consciência fonológica, porque é a tal questão. Vamos imaginar a palavra pai e a palavra depois pata. Acaba por ter tudo, em tudo letras muito semelhantes. Mas, por exemplo, o A do pai vem de um ditongo, enquanto os As do pata tem 2 As e tem sons diferentes, se virmos. Ou seja, é importante para eles terem um conhecimento mental que é para, depois quando estiverem, por exemplo, a dar as letras, conseguirem fazer a associação que, espera aí, este som é esta letra, conseguirem fazer uma associação, porque senão, se para eles não haver noção de sons, nós podemos estar ali a ensinar, por exemplo, estar a ensinar o P. Se eles não souberem que o som P é a letra P, eles nunca vão conseguir escrever um P. E é por isso que é muito importante, e é por isso que às vezes ouvimos a desculpa de mas quando entrar para a escola ele aprende a ler, depois até vai falar melhor. Não, muitas vezes é o oposto.
como não fala bem, muitas vezes tem alterações a nível de articulação e do conhecimento dos sons. Então, quando chega à escola, acaba por ser mais um conhecimento ainda mais complexo, que eles ainda vão ter mais dificuldades em entender. Muito bem, para finalizarmos esta curta conversa, a que sinais é que podemos e devemos estar alerta? Ora bem, há vários sinais que nós podemos estar alerta. Vamos imaginar que entre os 2 e 3 anos que há uma criança que ainda não compreende as nossas perguntas, ou que nós lhe pedimos para ir buscar uma garrafa de água e ela não percebe o que é. Uma criança que não é capaz de repetir muitas vezes o que o adulto diz. Acaba por ser aqui uns sinais de alerta, porque quer dizer que ali a nível de compreensão e até da expressão é algo preocupante. Se chegar depois aqui a meio da idade pré-escolar, se for uma criança que não consegue contar o seu dia, que fala para nós e que nós olhamos para ela e pensamos: o que é que tu estás para aí a dizer que eu não estou a perceber nada? Que não é capaz de fazer um diálogo connosco, também acaba por ser preocupante, que quer dizer que não sabe usar efetivamente a linguagem e a fala para comunicar e para se fazer entender e para fazer exprimir as suas necessidades. E depois, claro, existe aqui já este ano pré-entrada para a escola. Se é uma criança que não usa frases complexas, que a articulação ainda tem aqui muitas trocas, que ainda tem um discurso que não é coerente, que não é capaz de se explicar o que quer, ou até contar uma história, ou recontar até uma história, também acabam por ser aqui questões que podem preocupar. E depois, claro, também há o fim do primeiro ano. Vamos imaginar que estamos aqui no início até no fim do primeiro ano e é uma criança que não distingue sons muito parecidos. O que é que são sons muito parecidos? São os pares mínimos, por exemplo, o P e o T, o F e o V, o C e o Z. Acaba por ser uma criança que não consegue distinguir os sons, também pode ser preocupante e pode acarretar muitas dificuldades na aquisição da leitura e da escrita. Pais que então devem estar atentos a estes sinais de alerta e, a acontecerem, dirigirem-se, por exemplo, a uma terapeuta da fala. A uma terapeuta da fala, por exemplo. É aconselhável que isso aconteça? É aconselhável porque, lá está, muitas vezes nós não temos noção, ainda não é um conhecimento geral das dificuldades que na aquisição da linguagem podem ter depois no resto do desenvolvimento e até na forma como comunicam com os seus pais, com os educadores e com outras pessoas. E é importante perceber que o desenvolvimento é geral. E tanto como nos preocupamos com o nível motor, ou quando uma criança não sabe andar bem, ou correr bem, ou comer bem, também temos que nos preocupar quando não sabe falar bem, explicar-se bem, articular bem, porque temos que nos preocupar com o desenvolvimento geral a nível de uma criança. A linguagem esteve hoje em destaque no Serviço Público RCP com a terapeuta da fala, Joana Lucas. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.